Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Audiências públicas da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, são realizadas no plenário da Câmara durante a semana. Projeto analisado por comissão quer combater importunação sexual no transporte público. Membros de comissão especial decidem não contratar empresa para ajudar a analisar números da ProGuaru. Vereadores divergem sobre volta às aulas em tempos de pandemia. Suplentes assumem cadeira em sessão após titulares pedirem afastamento por 15 dias. É o que você confere a partir de agora. A série de audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2022 começou nesta segunda-feira, dia 7. A primeira pasta a apresentar a previsão orçamentária para o próximo ano foi a Secretaria de Educação. A primeira audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano de 2022 foi realizada no plenário da Câmara na segunda-feira, 7 de junho. A audiência contou com a presença do presidente da Comissão Especial que analisa a LDO 2022, Geraldo Celestino, do PSC, e do secretário de Educação de Guarulhos, Paulo César Mateus da Silva, acompanhado de sua equipe. Vários parlamentares participaram virtualmente. O secretário de Educação apresentou orçamento previsto em pouco mais de R$ 1.221 bilhões e também especificou a destinação desses recursos. Despesas por programas. Melhoria do acesso e da qualidade social da educação infantil, 635 milhões, que corresponde a 52%. Melhoria do acesso à qualidade social da educação e ensino fundamental, 525 milhões, que corresponde a 43%. E melhoria do acesso à qualidade social da educação de jovens e adultos, o EJA, 61 milhões, 5%. Totalizando, então, R$ 1.221.418.789. O Programa Nacional de Alimentação Escolar poderá contar em 2022 com R$ 15.942.000. Esse programa, que atende a merenda escolar e a distribuição de cestas básicas nas escolas durante a pandemia, foi fonte de preocupação para os vereadores professor Rômulo Ornelas, do PT, e Márcia Tasquete, do PP, que questionaram a existência de recursos suficientes para manter a distribuição, já que não houve entrega de cestas básicas nos meses de fevereiro e março de 2021. O gestor da educação explicou como a pasta tem administrado essa despesa. Caso o recurso do PNAE, salário educação, ele venha a se exaurir, tá? A gente tem como buscar uma outra fonte de receita do Tesouro para poder garantir as cestas. Nesse caso, especificamente, aconteceu porque essas empresas declinaram, nós tivemos que abrir um novo processo licitatório para poder garantir a entrega. Por isso que aconteceu esse espaço, né, de entrega, esse gap contratual aconteceu e a gente não conseguiu prover nesses 2 meses, mas agora já está tudo regularizado, estamos entregando e continuaremos entregando de maneira normal. O secretário de Educação apresentou também uma prestação de contas sobre o combate à pandemia, como a instalação de Wi-Fi nas escolas, o processo de aquisição de 40 mil tablets e chips para alunos com verbas federais e as aulas virtuais do programa Saberes em Casa. Além dos vereadores professor Rômulo Ornelas e Márcia Tasquete, participaram com perguntas e comentários os vereadores Luiz da Sede, do PSD, Geleia Protetor, do PSDB e Wesley Casaforte, do PSB. Na terça-feira, 8 de junho, foi a vez de a Secretaria da Saúde apresentar os números para 2022. A audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano de 2022 da Secretaria de Saúde foi realizada no plenário da Câmara na última terça-feira, 8 de junho. Presidida pelo vereador Geraldo Celestino, do PSC, a audiência contou com a presença do secretário adjunto de Saúde, Michael Rodrigues de Paula, e do diretor do Departamento Financeiro da Saúde, o Anderson Moreno. Alguns parlamentares participaram virtualmente,
como o vereador Luiz da Sede, do PSD, e os vereadores petistas, professor Rômulo Ornelas e Janete Rocha Pietá. Márcia Tasquete, do PP, e Danilo Gomes, do DC, estavam no plenário da Câmara. O orçamento apresentado pelos representantes da Secretaria foi estimado em cerca de 1,046 bilhões e sofreu crítica por parte de alguns vereadores. Márcia Tasquete, do PP, apontou a diminuição do orçamento e pediu detalhamento dos números. Esse prospecto que nos apresentaram realmente ficou muito a desejar. Nós não conseguimos saber para onde vai o quê, né? É 0,33% para a pessoa física, né? 0,39% pessoa física. Aí fala assim, serviço de terceiros, pessoa jurídica, 39,63%. Não especifica se é OS, se é PJ, o que é. O Anderson Moreno, diretor do Departamento Financeiro da Saúde, respondeu aos questionamentos da parlamentar. Falando ainda sobre a nossa apresentação, quando a vereadora Márcia Tasquete fala sobre as despesas, e realmente é muito relevante. Então, eu vou falar um pouco mais sobre elas. Exemplo, né? O exemplo trazido pela vereadora foi o elemento de despesa, serviços de terceiro, pessoa jurídica. Então, por exemplo, nesta natureza de despesa são contempladas todos os contratos realizados com pessoas jurídicas. E, obviamente, entre elas, as OS também, que são pessoas jurídicas, né? Então, dentro deste grupo estão contemplados todos esses contratos. Outra questão apontada pelos vereadores durante a audiência está relacionada à vacinação contra a Covid na cidade. Professor Rômulo Ornelas, do PT, comparou os dados de Guarulhos com outros municípios. Por que Guarulhos vacina tão pouco? Por que Guarulhos vacina tão pouco? Eu já sei que vocês vão falar assim, é porque Guarulhos recebe pouca vacina. Não é verdade, é mentira isso aí. Ontem eu questionei isso na Secretaria de Saúde, e o secretário veio com essa mesma conversa, esse mesmo papo. Eu vou dar uns dados aqui. A Guarulhos recebe menos vacina do que Campinas? Recebe, um valor menor, mas não é essa a questão que eu estou levantando. A questão que eu estou levantando é o seguinte, dados lá do site Vacina Já do governo do estado de São Paulo. Só você ir lá, registrar, ver os dados da vacinação. Está lá. Campinas, né? Você cita tanto Campinas, a cada 100 doses recebida, vacina 87. São Paulo também está na frente de Guarulhos. Guarulhos, a cada 100 doses, vacina 71. Vou pegando os dados aqui, quem tiver dúvida, vai lá no site Vacina Já e vai analisando. Então, Guarulhos está no ranking 616 no universo de 644 municípios. Então, tem algo errado aí, viu? Michael Rodrigues de Paula, secretário adjunto da pasta, explicou ao vereador as estratégias de vacinação na cidade. Com relação a um questionamento do vereador Rômulo também, e que outros vereadores endossaram, sobre a campanha de vacinação. Nós estamos desenvolvendo aí outras estratégias para ampliar o acesso e agilizar a campanha. Então, aí nos próximos dias a gente vai divulgar algumas estratégias adicionais, até para permitir a captação. Mas lembrando, vereador, que o município de Guarulhos foi um dos poucos municípios do estado que não teve problema com as segundas doses de vacina, justamente porque no início da campanha a gente assumiu o risco de guardar uma parte das doses para imunizá-los na segunda dose, né? E esse panorama ele é muito dinâmico, porque no início a gente tinha um déficit muito crítico de doses, e na medida em que o governo federal foi adquirindo mais doses e distribuindo para os estados, a campanha foi desenrolando. Os parlamentares questionaram os representantes da pasta sobre outros assuntos durante a audiência. A íntegra da reunião está disponível no site da Câmara. Combate à importunação sexual no transporte público municipal.
Esse é o tema do projeto analisado pela Comissão de Trânsito e Transportes nesta semana. Um item foi analisado na reunião virtual da Comissão de Trânsito e Transportes. A proposta é da vereadora Sandra Gileno, do Partido Patriota. A medida, que institui a campanha de combate à importunação sexual no transporte público municipal, recebeu parecer favorável. O presidente da comissão, Romildo Santos, do PSD, elogiou o projeto da vereadora e explicou o parecer. Infelizmente, não é só em Guarulhos, mas em São Paulo, no Brasil, até fora do Brasil, a gente vê aí realmente muitos camaradas espertinhos, né, vamos dizer assim, para não dizer outra palavra que meu pai falava na Paraíba, sem vergonha, né, que gostam de aproveitar do transporte público e ficar aproveitando das mulheres, né, quando o transporte está cheio, né? Então, o projeto da vereadora Sandra Gileno é muito importante para resguardar e chamar a atenção dessas pessoas, até dos passageiros que vê, de repente, algum homem fazendo algo desse tipo, né, importunando uma mulher, né? Pode ser nossa filha, pode ser nossa esposa, né? E aí chamar a atenção, de repente, até de alguém, chamar a atenção dele e chamar a polícia se for o caso, né? Então, o projeto da vereadora Sandra Gileno é um projeto importantíssimo para poder ajudar as mulheres trabalhadoras, as estudantes, todas que circulam sempre nos horários de pico, onde eu acho que enche mais o ônibus. Seria isso, muito importante mesmo. Parabéns para a vereadora Sandra Gileno. E a Comissão de Trânsito e Transporte aprovou e deliberou esse projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável a um projeto que libera a Prefeitura da obrigação de podar árvores em condomínios populares de interesse social. Na reunião virtual de 8 de junho, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou 5 projetos. Uma das 2 propostas a receber parecer favorável dos parlamentares é um projeto que libera a Prefeitura da atribuição de fazer a poda de árvores em condomínios residenciais populares de interesse social. A liberação ocorre por meio da revogação da Lei 6.315 de 2007, que atribui essa responsabilidade à Prefeitura. O presidente da comissão, o vereador Pastor Anistaldo, do PSC, explicou o entendimento do grupo sobre o tema. A gente, avaliando o projeto, a gente vê a dificuldade que a prefeitura ela já enfrenta, até para podas de árvores que estão em vias públicas. Ou seja, o efetivo da Secretaria do Meio Ambiente é pequeno, tem muita dificuldade para dar conta, principalmente em períodos de chuvas fortes, tudo. A Secretaria fica numa situação difícil. Imagine tendo que fazer poda de árvores nos condomínios também. Então, a gente entendendo a dificuldade, além do que, quando a prefeitura era solicitada para fazer essas podas de árvores dentro dos condomínios e não cumpria por falta de efetivo, às vezes, os moradores entravam com ação contra a prefeitura, era ajuizado. Então, para resolver esse problema, nós votamos favorável ao projeto do Executivo que se exime dessa responsabilidade. Não que a Prefeitura não vá dar orientação, não vá ajudar os munícipes, mas ela deixa de ter essa responsabilidade que eu acho que até ultrapassa, né, a condição que a Secretaria tem para socorrer essa questão das podas de árvore. A maioria dos vereadores que integram a comissão de estudos que analisa a situação financeira da Proguaru se posicionou contrariamente à contratação de uma empresa para auxiliar na confecção do relatório final. A 6ª reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa a situação financeira da Proguaru teve como pauta principal a discussão sobre a necessidade ou não da contratação de uma empresa para realizar uma espécie de auditoria na Proguaru para auxiliar a confecção do relatório final. Vice-líder do governo, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, entende que não há necessidade de contratar uma empresa para realizar esse estudo. E eu volto a reafirmar, senhor presidente, que nós temos um relator escolhido pela comissão, pela maioria da comissão. O relator tem plena capacidade de elaborar esse relatório final. Não há necessidade de despender de dinheiro público para a contratação dessa empresa de auditoria. Esse foi meu questionamento. Temos também a assessoria técnica da Câmara que assessora as comissões, que assessora a nossa comissão. Então, a minha proposta é que não há necessidade de contratação
de empresas para assessorar na elaboração do relatório final. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, defendeu a contratação da empresa, como havia sido acordado de forma unânime na reunião inicial da CEE. Essa comissão acertou no momento de acolher a indicação de uma especializada, de uma empresa, de um instituto que tivesse condições de subsidiar a produção do relatório. Não acho, longe de mim, dizer que o relator não teria condições de fazê-lo, mas eu acho que, como foi dito inicialmente pelo vereador Lauri, esses subsídios seriam importantes para que a gente tivesse a elaboração do relatório. Mas o próprio vereador Lauri Rocha, do PSD, voltou atrás na proposta inicial e explicou o motivo. Eu, a princípio, fiquei muito preocupado em tomar, por minha parte, uma decisão errônea. Mas é óbvio que, em respeito ao nosso relator, porque, na verdade, o nosso relator deveria, concordando, inclusive, com a palavra de vocês, que se ele for escolhido, ele tem total capacidade para apresentar um relatório que, acredito eu, seja o mais justo e o mais correto possível, com aqui o apoio e também com as conclusões dos nobres vereadores, que nós somos em 11. Desconsidere o meu pedido do relatório, no seguinte sentido, que os vereadores, primeiro, analisássemos realmente a Proguaru, analisássemos mesmo, e caso, após a última reunião, ou antes de dar o nosso veredito final, e seguindo até o nosso relator André Alves, aí sim, caso venha a ficar uma dúvida, ainda perante os vereadores, alguma coisa nesse sentido, aí novamente nós poderíamos voltar no tema. No final da reunião, os integrantes posicionaram-se de forma oficial quanto à necessidade de contratação ou não de uma empresa para auxiliar na confecção do relatório final. Além do presidente da comissão, Edmilson, o vereador Maurício Brinquinho, do PT, foi favorável à contratação. Os vereadores Geraldo Celestino, do PSC, Danilo Gomes, do Partido DC, Jaime Júnior, do Partido Republicanos, Sandra Gilena, do Partido Patriota, Carol Ribeiro, do PSDB, Lauri Rocha e Romildo Santos, ambos do PSD, e André Alves, do Partido Cidadania e relator da comissão, posicionaram-se contrários à contratação. O vereador Jorginho Mota, do PTC, estava ausente da reunião e não registrou o voto. Embora não tenham poder de voto, alguns vereadores que acompanhavam a reunião também se posicionaram sobre a questão. Márcia Taschetti, do PP, e Janete Rocha Pietá, do PT, mostraram-se favoráveis à contratação. Geleia Protetor, do PSDB, posicionou-se de maneira contrária. Segundo o presidente Edmilson, como o relator é quem decide se irá ou não usar os dados de um novo estudo para embasar o relatório, a contratação da empresa não vai acontecer. Mas ele ressalta que não abrirá mão de um relatório independente, já que a prefeitura contratou a AFIP para coletar dados sobre a Proguaru. E nós não vamos desistir de ter um relatório independente. Se aqueles que votaram hoje aqui acham que, votando dessa forma, não tendo relatório, nós vamos aceitar a imposição do relatório da AFIP, nós não vamos. A AFIP foi contratada para fazer um relatório que tem como objeto justificar o fechamento da empresa. Esta Câmara não está na linha, pelo menos essa presidência da comissão, de fechamento da empresa. A gente quer que a empresa continue. O relator, como ele que vai elaborar o relatório, ele diz que não precisa, a empresa não será contratada. O relator André Alves não quis gravar a entrevista, mas afirmou à reportagem que a decisão ocorrida na reunião teve sim o caráter de votação e que a empresa que deveria ser contratada para efetuar algum estudo já foi, é a FIP, contratada pela prefeitura. Ainda nesta reunião, deveria ocorrer a oitiva do diretor administrativo financeiro da Proguaru, Ricardo Bortoleto. Mas como não havia tempo suficiente, o depoimento do diretor foi adiado para o próximo encontro. Em audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Secretaria da Fazenda apresentou o orçamento de mais de 5 bilhões de reais para 2022. O orçamento estimado para a cidade de Guarulhos em 2022 é de 5 bilhões e 88 milhões de reais. Esse foi o valor divulgado na audiência pública da Secretaria da Fazenda relativa à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o próximo ano, realizada em 9 de junho. O secretário adjunto da Fazenda, Mário Sasaki, participou da audiência remotamente, representando o secretário Ibrahim Alcadi.
Os dados foram expostos pelo chefe da Divisão de Planejamento Financeiro da Secretaria da Fazenda, Guilherme Costa Moreira. Segundo o gestor, o valor do orçamento para 2022 supera as projeções feitas para 2021. Na receita total, a gente viu 2019 com 4,7 bi de receita total, caindo para 4,745 em 2020, uma retração. 2021, projetamos uma retomada ainda tímida, esperando chegar em 4,8 bi. E para 2022, sim, um começo de retomada, como espera também a nível federal, chegando a 5,88 bi de receita total. O mesmo comportamento a gente vai ver nas despesas, porque naturalmente ficam limitadas às receitas. Com relação ao cumprimento das metas da LDO de 2020, o chefe de divisão destacou a redução de despesas. Um dos 4,7 bi orçado de receita de despesa para 2020, a gente executou apenas 3,9. Então, a gente vai perceber que a despesa foi executada ainda abaixo do que a nossa frustração de receita necessitaria. Isso porque, além das restrições que a pandemia impôs, de falta de recurso, ainda era o último ano de mandato 2020, com sanções da Lei de Responsabilidade e responsabilidades que tínhamos a cumprir, que nos forçaram a limitar as despesas para além do nosso déficit de receita. Com tudo isso, um resultado primário que no fim das contas esperávamos negativo em 69 milhões, a gente realizou ele 267 milhões positivos, fruto dessa retração de despesa muito maior do que a retração de receita. O vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, questionou se a redução de gastos de 2020 foi relativa à diminuição dos serviços públicos durante a pandemia da Covid-19. Guilherme Moreira explicou os direcionamentos de gastos e dificuldades de arrecadação. Apesar de parte dos recursos do Covid serem, sim, de origem federal e estadual, mas boa parte do que vem sendo gasto nas cestas básicas da educação ou alguns gastos da saúde, inclusive, são também de recursos próprios. E estando a gente bastante afetado de recursos próprios, a gente viu receitas de IPTU e ISS despencarem, viu um ICMS, que é o que segura a nossa arrecadação semanalmente, cair bastante no ano de 2020, a gente foi obrigado a fazer cortes. Além do presidente da comissão especial que analisa a LDO 2022, vereador Geraldo Celestino, do PSC, e do professor Rômulo Ornelas, a audiência contou com a presença virtual dos vereadores Carlinda Tinoco, do Republicanos, Geleia Protetor, do PSDB, Luiz da Sede, do PSD e Márcia Tasquete, do PP. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável ao projeto que modifica algumas condições trabalhistas dos agentes comunitários de saúde. 8 itens foram analisados na reunião virtual da Comissão de Constituição e Justiça. O destaque ficou para o projeto da Prefeitura, que regulamenta algumas situações referentes aos agentes comunitários de saúde. Atualmente, os agentes devem residir na mesma região em que atuam. O projeto foi feito no sentido de dar mais liberdade aos profissionais, que poderão morar em outras regiões e, mesmo assim, manter seus empregos. A medida recebeu parecer favorável, como explica o presidente da comissão, Ticiano Americano, do Partido Cidadania. Essas pessoas atendem, primeiramente ali na UBS, nos postos de saúde, o munícipe, e tinha algumas questões técnicas da função deles que eles não poderiam mudar de residência, teriam que trabalhar na região onde trabalham, teriam que morar na região onde trabalham, E com essa lei do Executivo, dá uma tranquilidade para os trabalhadores, Então, se ela adquirir uma casa em outro bairro, em outra região, ela pode sim regularizar a documentação dela no trabalho, informando que mudou para outra região e assim pedir a transferência para outro posto de trabalho. Antes isso não era possível. Então, essa lei do prefeito regulariza essa questão. Foi mudado a nível nacional, a nível federal, essa legislação, e o prefeito vem regulamentando de forma clara e que dá uma melhor estabilidade de trabalho para as pessoas.
Na manhã de quarta-feira, 9 de junho, a Câmara Municipal apresentou sua previsão de orçamento em audiência da LDO. A audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano de 2022 da Câmara Municipal foi realizada no plenário da Casa na última quarta-feira, 9 de junho. Presidida pelo vereador Geraldo Celestino do PSC, a audiência contou com a participação da diretora de Assuntos Financeiros da Casa, Priscila Quinjo, que afirmou que a Câmara fará uma economia de quase 10 milhões esse ano. A diretora apresentou ainda os números da previsão orçamentária do Legislativo Municipal para 2022. Orçamento em 2022, previsto 135 milhões, 265, tirando as pensionistas, vai dar os 135 milhões redondos também. A base de cálculo vai ser os 135 milhões. Para a folha de pagamento, se aplicarmos o percentual de 70%, teremos uma previsão de gasto com a folha 59% em 2022. O próximo slide é a nossa composição da despesa também, tá? Sempre sendo a folha a fração maior e os encargos também. Vereador pelo PT, professor Rômulo Ornelas, usou a palavra para questionar a Câmara sobre uma sindicância que acontece na Casa referente a investimentos realizados em anos anteriores. Sobre uma sindicância que está tramitando na Câmara, essa informação que a gente tem, né? Infelizmente, a gente teve essa informação pela imprensa, dizendo que a Câmara abre uma sindicância e apura prejuízos em aplicação financeira pelo antigo presidente da Câmara, ou então presidente Jesus. Se essa sindicância está em curso mesmo, como é que ela está? Que prejuízo é esse ou possível prejuízo que deu para os cofres públicos que está citado aqui. Roberto Trotas, secretário de Finanças, esclareceu o questionamento do vereador. Com relação à sindicância, realmente a sindicância foi aberta. Quando nós chegamos aqui, o presidente Martello tomou posse, nós fizemos um levantamento, todas as contas, todo o andamento financeiro da casa, e detectamos rendimentos negativos nas aplicações financeiras do Legislativo. Isso ocorreu em 2019 e 2020. Então, o que aconteceu? Foi aplicado no mercado, a Câmara tem por obrigação aplicar o seu dinheiro em conta corrente, tá? Só que as aplicações que foram realizadas, se eu não me engano, 2019 por 2 meses e 2020 por 3 meses, elas foram negativas. E é isso que a comissão vai apurar. Nós só detectamos o problema, e isso foi levado ao conhecimento da presidência, que logo de imediato propôs a formação da sindicância para apuração dos fatos. É isso que nós temos até o momento, e a sindicância vai dizer o que terá que ser feito, né? Qual a posição. Outras informações e questionamentos foram realizados durante a audiência. A íntegra da reunião está disponível no site da Câmara. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara visitou nesta semana o Zoológico Municipal de Guarulhos. A intenção era verificar a estrutura e as condições de funcionamento do local. Em meio aos animais e à natureza, os integrantes da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Guarulhos decidiram deixar seus gabinetes e conferir de perto a estrutura do Zoológico Municipal. Esse foi o objetivo da diligência realizada no último dia 9 de junho, segundo o presidente da comissão, o vereador Edmilson, do PSOL. A visita nossa é para sair um pouco dos gabinetes da Câmara Municipal e ver a realidade da cidade no próprio local. Estivemos hoje aqui no zoológico verificando a questão dos animais, o corpo de funcionários, como é que eles trabalham, as dificuldades, quais os projetos futuros. Então esse foi o objetivo da comissão, conhecer o trabalho dos profissionais aqui no zoológico e conhecer também esse importante equipamento público, né, que é o Zoológico Municipal. O vereador Geleia Protetor, do PSDB, também esteve no local. A diretora da Secretaria de Meio Ambiente, Fernanda de Castro Magalhães, disse que a visita surpresa foi positiva e que hoje o zoológico é mais do que um simples expositor de animais.
realmente foi uma surpresa, mas foi uma surpresa boa. Eu acho que realmente a cidade tem que ser fiscalizada, sabe? A gente no zoológico está aberto para qualquer tipo de fiscalização. A gente aqui trabalha para o público, né? Para os animais e para o público. Então, para a gente foi uma surpresa boa. A gente não esconde nada de ninguém. Estamos aqui para isso. Hoje em dia, os zoológicos eles são muito mais do que uma exposição de animais como era antigamente, como era considerado antigamente, né? A gente hoje trabalha para a conservação das espécies, entendeu? A gente acaba aqui no zoológico recebendo animais machucados do município, de municípios vizinhos. A gente trabalha hoje muito mais para a conservação das espécies do que realmente só para a exposição dos animais. Depois da visita, Edmilson disse que a impressão do local foi a melhor possível. E o parlamentar colocou a Comissão de Meio Ambiente da Câmara à disposição para ajudar no que for necessário. O que nós verificamos aqui foi uma equipe extremamente técnica, preparada para poder atuar. O zoológico encontra-se numa situação de reforma, de ampliação muito bem direcionada. A parte hospitalar aqui de atendimento, tudo é novo, todo o equipamento novo, ou seja, a equipe que está aqui está se desdobrando. A gente percebeu pelas conversas de que o zoológico é um local que segue as orientações aí do bem-estar animal, segue as orientações de ter um equipamento público, embora esteja fechado para visitação, mas ele não está abandonado. Ele está como se a pandemia acabar, pode abrir os portões, porque a equipe está trabalhando aqui de forma muito séria. Foi o sentimento que eu tive, foi esse. Por conta da pandemia de Covid-19, o zoológico ainda está temporariamente fechado ao público. Reabertura de escolas e academias é avaliada por Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer se reuniu de maneira virtual na última quarta-feira, 9 de junho. Entre os projetos da pauta, 2 PLs geraram discussão entre os parlamentares. Um deles, o 323 de 2021, de autoria do vereador Edmilson do PSOL, sobre suspensão das aulas até que toda a comunidade escolar esteja vacinada contra a Covid. Lauri Rocha, do PSD, que preside os trabalhos, comentou o posicionamento da comissão. Nós tínhamos 2 projetos aqui que eles são um pouco polêmicos. Um é com relação à vacinação dos profissionais de educação. E a minha opinião pessoal, embora a nossa comissão sempre, todas são compostas por 3 vereadores, nós adiamos, até porque as aulas acabaram retornando, e nós não temos ainda uma curva totalmente, assim, dizendo que ela vai cair, ou vai se manter, ou vai subir. Eu acho que a gente ainda está no meio termo. Então, nós decidimos aguardar mais uma semana, embora a minha opinião pessoal é que os professores, os profissionais de educação deveriam, sim, ser vacinados antes de retorno às aulas. Outro projeto que não recebeu parecer durante a reunião foi o 1382 de 2021, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que sofreu uma fusão com o projeto 859 de 2021, de autoria do vereador Leandro Dourado, do PTC, sobre tornar essencial a atividade de academias na cidade. Lauri Rocha, do PSD, presidente da comissão, explica. Nós temos um projeto polêmico também, que é do vereador Wesley Casaforte, até com o apoio do vereador Leandro Dourado, é com liberação das academias, tanto particulares como públicas, porque tem algumas pessoas que realmente estão tanto tempo em casa, estão com alguns problemas psicológicos, depressão, esse tipo de coisa, e então tem muitas solicitações para que reabram, para que as pessoas possam sair e fazer algum tipo de atividade física para ajudar, não só na parte psicológica, mas também na parte aqui física mesmo da pessoa. A gente sabe que exercício físico faz muito bem para a saúde. Mas, devido ao mesmo motivo, eu ainda não consegui, nós deixamos para adiar uma semana também, para acompanhar a curva no Brasil, se esses casos de Covid realmente estão despencando ou eles vão continuar nesse nível, porque eu também, particularmente, não vejo como uma pessoa vai para uma academia para melhorar psicologicamente ou a parte física dela, pega Covid e vem a falecer. Então, nós não chegamos a um acordo, então nós, de bom senso, decidimos adiar esses 2 projetos por mais uma semana para acompanharmos os índices aqui do Brasil. O terceiro suplente do PTC assumiu temporariamente o mandato após pedido de licença do colega de partido, o vereador Leandro Dourado, por 15 dias.
Durante a sessão do último dia 9, o vereador Leandro Dourado, do PTC, solicitou 15 dias de licença. O terceiro suplente do partido, Ney Bernardo, tomou posse e assumiu temporariamente o mandato após os outros 2 suplentes também solicitarem afastamento, como informou o presidente da Câmara de Guarulhos, Martelo, do PDT, no comando dos trabalhos. O atual primeiro suplente do PTC, senhor Antônio Ferreira Sobrinho, compareceu a essa edilidade no dia de hoje, onde entregou a documentação necessária, bem como empossado no cargo de vereador. Então, encontra-se sobre a mesa o requerimento do vereador Antônio Ferreira Sobrinho, solicitando 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, no período de 19 a 23 de junho, devidamente deferido por essa presidência. O atual segundo suplente do PTC, senhor Luiz Antônio Cardoso, compareceu a essa edilidade no dia de hoje, onde entregou a documentação necessária, bem como foi empossado no cargo de vereador. Encontra-se sobre a mesa o requerimento do vereador Luiz Antônio Cardoso, solicitando 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, no período de 9 a 23 de junho, devidamente deferido por esta presidência. O atual terceiro suplente do PDC, senhor Valdinei Bernardo, está presente a essa sessão e entregou a documentação necessária à posse. Convido o senhor Valdinei Bernardo a prestar o compromisso regimental e assinar os termos de posse. Prometo cumprir e cumprir as leis, exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Valdinei Bernardo. Seja bem-vindo. Parabéns. Dessa forma, o vereador Wellington Bezerra, também do PTC, vai substituir Leandro Dourado na Comissão de Administração e Funcionalismo Público como secretário. Ney Bernardo usou a palavra durante a sessão para assegurar que vai trabalhar em prol da população. Ney Bernardo, do PTC, assume cadeira por 15 dias na Câmara Municipal. O vereador usou a palavra durante a sessão para agradecer os votos e firmar compromisso com os eleitores. Sabemos que é 15 dias, mas pode ter certeza que nós vamos tentar fazer o melhor nesses 15 dias. E venho aqui, presidente, eu assumo temporariamente, a cadeira na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, com respeito e compromisso a toda a população guarulhense que confiou e confia no nosso trabalho. Estarei representando apenas por 15 dias, mas pode ter a certeza que será de muito trabalho em prol da nossa grande cidade e de toda a população. Agradeço a Deus por essa oportunidade e dos quase 2.000 votos, 2.000 eleitores, que confiaram em mim. Agradeço também ao meu presidente, Toninho Magalhães, do PTC, que confiou e me deu a legenda, meu amigo Leandro Dourado, que estarei substituindo nesses 15 dias. Aqui o trabalho nunca parou e nunca vai parar, presidente. E pode ter certeza que o Ponte Alta tem um representante durante esses 15 dias. E nós vamos representar Ponte Alta, Santa Paula, Anita Garibaldi, Jardim Nova Ponte Alta e toda a cidade de Guarulhos. A vereadora Carol Ribeiro também pediu o afastamento das atividades parlamentares por 15 dias. O motivo foi tratamento de saúde. Suplente do PSDB, assumiu cadeira para o período. Vereadora pelo PSDB, Carol Ribeiro pediu o afastamento das atividades parlamentares por 15 dias, de 9 a 23 de junho. Rafa Zamprônio, do mesmo partido, assumiu o mandato. Eu prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer o meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade e da justiça social, da igualdade de direitos e dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Muito obrigado. Presidente da Casa, Martelo, do PDT, anunciou a formação das comissões enquanto a vereadora está afastada por questões de saúde. Informo que o vereador Geleia Protetor substituirá a Edil Carol Ribeiro enquanto perderá sua licença nas seguintes comissões: como Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, como secretário
Procuradoria Especial da Mulher, como segundo procurador adjunto da Comissão Especial de Estudos da Proguaru, como membro. Ao comentar requerimento de sua autoria, a vereadora Márcia Tasquete defendeu a ampla divulgação das eleições de conselhos municipais. Ao justificar a apresentação de requerimento pedindo informações sobre a próxima eleição do Conselho Gestor da UBS Recreio São Jorge, a vereadora Márcia Tasquete, do PP, defendeu a ampla divulgação das eleições de conselhos municipais. O comentário aconteceu durante a sessão extraordinária virtual de 9 de junho. Esse requerimento eu fiz porque eu fui até a UBS, que na verdade tem muita denúncia lá, e eu aproveitei e perguntei para a gerente se tinha a data já aproximada dessa eleição do conselho, e a gerente, estranhamente, disse para mim que ela não sabe se tem, quando não tem nenhum tipo de afixação na UBS para falar a respeito, e nós sabemos que nós vivemos num Estado democrático de direito e a gente precisa dos conselhos para que as coisas andem na nossa cidade. Então, nós precisamos, com urgência, não só na UBS do Recreio São Jorge, mas em todas as demais, inclusive também Conselho de Educação, Conselho de Merenda Escolar. Nós precisamos que tenha a fixação com datas dessas eleições para que a população possa participar de forma ativa e democrática. O requerimento de autoria da vereadora foi deliberado e será encaminhado ao Executivo. Nenhum outro parlamentar se manifestou sobre o assunto. Ainda na sessão extraordinária do dia 9, alguns vereadores divergiram sobre a volta às aulas em tempos de pandemia. Na sessão extraordinária virtual do último dia 9, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, protocolou um requerimento que pede ao Executivo informações sobre profissionais da educação que tiveram casos de Covid confirmados. A preocupação da parlamentar é com a volta às aulas em tempos de pandemia. Janete mostrou-se contrária ao retorno das crianças à escola nesse momento e foi acompanhada pelos colegas Edmilson, do PSOL, e professor Rômulo Ornelas, do PT. Algumas crianças estão vindo a óbito devido ao Covid. Por isso, educação é fundamental, mas nós precisamos de entender que, nesse momento, o mais importante é a vida. Por isso, eu estou fazendo esse requerimento no sentido de detectar praticamente quantos profissionais da rede pública, entre eles não estão só os professores e professoras, mas também os agentes de portaria, da limpeza, todos os funcionários, porque uma vez contaminado, uma criança, ela pode até não apresentar os sintomas, mas pode também contaminar os seus familiares. Nós tivemos o retorno das aulas nas escolas da rede pública municipal. Nem todas as escolas que tiveram retorno às aulas têm condições de atender os protocolos. Mesmo assim, a prefeitura optou, na minha visão, de forma irresponsável pelo retorno às aulas, colocando em risco as crianças, colocando em risco os familiares, os trabalhadores e trabalhadoras da educação, professores, administrativo, operacional. Por que eu digo isso? Para verem um absurdo, nós temos professores da rede municipal que estão sendo vacinados agora. Foram vacinados, por exemplo, na segunda-feira. E nós sabemos que o efeito da vacina pleno, ele só ocorre após a segunda dose. Eu tenho a mesma preocupação aí que o vereador Edmilson colocou, que é a questão das volta às aulas, né? Eu vou citar uma questão que ele não falou, que é muito grave, que é o público do EJA, né? Nós debatemos isso na segunda-feira, na audiência pública. Eu levei essa questão para o secretário de Educação, na audiência pública, a volta às aulas no EJA. O EJA é um público adulto que não
acredito que a maioria não teve acesso à vacinação. Então, eu falei para ele que é temerária essa volta às aulas, né? Já os vereadores Jorginho Mota e Wellington Bezerra, ambos do PTC, e Márcia Tasquete, do PP, posicionaram-se favoráveis ao retorno das atividades escolares. É claro, nós temos que ter essa preocupação com relação às crianças, né, com relação à pandemia, mas nós também temos que entender que nossas crianças também, diante do quadro atual, nós não podemos parar com a educação, com a parte pedagógica. Como meu nobre amigo vereador Edmilson falou, a parte pedagógica também é muito importante. E nós não temos aí percebido muitos casos, né, com relação às crianças, né? E as escolas, nós precisamos ter as escolas em funcionamento. Eu apoio o retorno às aulas, sei muito bem da dificuldade que nós estamos enfrentando, entendo a preocupação também dos meus colegas aí, vereador Edmilson e vereador Rômulo, que são professores, estão como vereadores, mas são professores, têm muita autonomia para abordar esse tipo de assunto. Porém, tem algumas questões que nos deixam muito preocupados. Sabe, a gente que está todos os dias, todos os vereadores aí estão todos os dias, principalmente nas periferias, e o que tem de criança com transtorno de ansiedade, o que tem de criança que desenvolveu obesidade. Então, nós estamos falando aí da pandemia e não tem o que se discutir, todo mundo aqui é unânime acerca da pandemia, mas infelizmente o ficar em casa também tem desenvolvido outras doenças nas nossas crianças e, sinceramente, nós não sabemos, não temos dimensão até que ponto, até onde isso vai levar. É preocupante realmente, né? Qualquer modo que não tenha distanciamento, que não tenha a proteção devida, ela é preocupante. Porém, eu acabo pensando, de certa forma, como o Jorginho Mota acabou de dizer. É um prejuízo muito grande a escola fechada, os professores estão vacinados, os alunos, pelo que me consta, foi gasto, inclusive com a educação, pedestais para álcool. Tem aí um projeto que diz que é um projeto bolha, que vai um determinado número de crianças na escola e no dia seguinte vai outro número. Alguma coisa nós temos que fazer para que essas crianças não tenham realmente um prejuízo muito grande. A vereadora Janete Rocha Pietá abordou o assassinato de jovens negros durante a sessão e prestou homenagem à jovem carioca assassinada em 8 de junho, Kathleen Romeu. Durante a sessão extraordinária de 9 de junho, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, criticou o assassinato de jovens negros no Brasil e citou o caso da jovem Kathleen Romeu, assassinada no Rio de Janeiro no dia anterior. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, né? E, infelizmente, o que ocorreu com a Kathleen Romeu mulher negra, de 24 anos, grávida de 4 meses, que foi morta por disparos de arma de fogo pela polícia na Vila Cabuçu, em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro. Não bastasse Jacarezinho, lá no Rio, não bastasse tudo o que ocorre mundialmente, nós temos aqui que fazer esse minuto de alertar. Vidas negras importam, e qualquer vida importa nesse momento. Uma homenagem a essa mulher jovem que se foi devido aos problemas de uma política de segurança que não é política de segurança, mas é política de extermínio, principalmente extermínio da comunidade e nas comunidades dos negros. No início da sessão, a parlamentar já havia pedido 1 minuto de silêncio para homenagear a jovem. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. Em comentário sobre requerimento, o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT,
afirmou que a sinalização de trânsito em Guarulhos tem sido um ato político. Na 29ª sessão extraordinária, a votação de um requerimento de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, foi encaminhada pelo colega de partido, professor Rômulo Ornelas. O documento solicita ao Executivo informações sobre a colocação de lombadas nas ruas da cidade. Rômulo afirmou que a sinalização das vias tem sido um ato político. O questionamento aí do requerimento é saber qual é o critério de lombada. A meu ver, me parece que o critério é político, né? É um critério meramente político. Se você é aliado, coloca as lombadas. Se você não é aliado do governo, não coloca as lombadas. Ou qualquer outra ação que o vereador venha a pedir ou cobrar para a população. Se você é oposição, tende a não te atender. Pelo menos comigo isso acontece, né? Nunca me atendeu em absolutamente nada. Também eu não vou fazer muita questão, né? Porque eu não vou trocar meu apoio político meu apoio por cargo, né? Não tem essa postura, né, de fazer esse tipo de papel, esse papelão que geralmente alguns fazem aí, troca cargo em apoio político. Nenhum outro vereador posicionou-se sobre o tema. A Comissão de Obras e Serviços Públicos deu parecer favorável ao projeto que prevê a instalação de guaritas em unidades do serviço público. Na reunião de 10 de junho, a Comissão de Obras e Serviços Públicos deu parecer favorável ao único item da pauta, o projeto que dispõe sobre a implantação de guaritas nas unidades de serviço público. Um dos autores da proposta, o secretário da comissão, Danilo Gomes, comentou o projeto e o parecer. Hoje foi discutido o projeto de minha autoria, junto com a vereadora Carol, onde visa a implantação de guaritas nos espaços públicos, né, nos prédios públicos no nosso município. Tendo em vista que, hoje, muitas das secretarias têm aquele agente de portaria, que ele fica na portaria recebendo quem chega com carro, ou até mesmo a pé, e se identificar para esses agentes de portarias. E o que acontece? Muitos desses lugares não tem uma guarita para que eles possam estar lá dentro, se prevenir, se proteger de um sol, de uma chuva, e até mesmo a segurança para eles próprios na questão de saúde e questão também de segurança física de cada um deles. Muitos deles passam ali o dia inteiro, às vezes em pé, ou às vezes mesmo numa cadeira, tendo ali no sol ou em chuva, eles estando para o lado de fora. E tendo uma guarita para que eles possam se abrigar e ter uma segurança é muito importante. A comissão, entre nós 3 vereadores, né, o presidente, o vereador Romildo Santos, este vereador aqui, Danilo Gomes, e o vereador Lucas Sanches. Foi a maioria, os 3 aprovaram, achou o projeto de grande importância, né, de grande valia, para que pudesse ser discutido no plenário e, se assim, os vereadores aprovarem e aguardar a sanção aí do prefeito. A Secretaria de Fazenda do município prestou contas referentes ao primeiro quadrimestre de 2021 em audiência pública virtual. Acompanhe. A Comissão de Finanças e Orçamento da Casa conduziu audiência pública remota para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021 da Secretaria de Fazenda. Guilherme Costa Moreira, chefe de divisão da pasta, apresentou, entre outros dados, alguns referentes à educação e saúde. A gente vai analisar os gastos com a educação e, estando ainda no decorrer do exercício, a gente vai tratar as despesas empenhadas do exercício de 2021 do primeiro quadrimestre e nas demais despesas pagas. Então, a gente vê que, nesse momento, empenhado 37,1%, bastante acima do limite de 25%. No seguinte, a mesma análise, só que agora em relação à saúde. O limite em relação à saúde, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 15%. Nesse momento, 27,19% empregado com saúde, bastante acima do limite. O limite com saúde não tem sido problema há algum tempo para o município de Guarulhos. E nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe o artista plástico premiado internacionalmente, Adriano Gambim.
Confira o trecho da entrevista em que ele conta como descobriu o talento para as artes plásticas. Você teve um acidente aí, né? Teve que ficar em casa e começou a mexer com os papéis, a desenhar. Conta pra gente como que foi, como se desenvolveu essa sua habilidade nas artes, no desenho, na pintura, como é que foi? Eu fiquei em torno aí de uns 14, 15 dias, né? Ali, sem conseguir levantar, ficar andando, né? E aí, nesse tempo, uma das coisas que eu peguei foi o papel, né? E comecei a desenhar. E eu vi que aquilo era algo que eu gostava muito de fazer, mas eu tinha parado, né? Não estava mais fazendo com frequência. E aí eu comecei a me interessar mais. Nesse tempo, teve um concurso na escola que tinha ocorrido, e um concurso de desenho e pintura. E eu falei, vou participar, né? Eu vou ver. Aí eu participei e peguei o segundo lugar. E dali eu comecei a ter esse interesse em tá produzindo, né? Tá desenhando. E aí eu fui atrás de cursos, né? Me especializar e conhecendo, né? Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.